PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar, tá começando agora. Seja muito bem-vindo. Hoje com um assunto interessantíssimo. Eu tenho certeza que você vai querer ficar até o final para conhecer melhor, saber todas as ações do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. A gente tem hoje 15 batalhões de ações especiais que estão aí distribuídos em todo o estado de São Paulo. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Major Salgado, ele que é o comandante interino do 1º BAEP, que fica lá no Comando de Policiamento do Interior 2, Campinas. Major, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui. Um prazer também poder falar sobre a atividade de ações especiais de polícia como um todo, né? E não só apenas do 1º BAEP. Agradeço a oportunidade e parabéns à Polícia Militar por desenvolver esse trabalho de explicação, né, sobre as mais variadas funções aí que a Polícia Militar exerce para a sociedade paulista. Muito legal. E antes de começar, a gente já agradece aqui a Carijó Filmes, que está disponibilizando esse estúdio aqui pra gente, para que o podcast, para que todas as informações da Polícia Militar possam chegar aí até vocês. Comando, vamos começar contando essa história, né, do BAEP e também um pouco da história do senhor na Polícia Militar. Quanto tempo de carreira já? São 26 anos, né? É um adulto. Desde quando... Exatamente. Desde quando a gente entrou na academia em 98, me formei em 2001, fui para o 22º Batalhão ali na Zona Sul de São Paulo. Aí de lá tive uma experiência nas unidades de choque, passei pelo 2º de choque, passei um tempinho também na Força Tática do 11, que é na área central aqui, no 11M. Fui pro 3º de choque, do 3º de choque eu fui para Jaú, tive uma experiência boa lá na região de Bauru, né? Fiquei lá por 3 anos, depois retornei para Campinas e estou lá até hoje. Trabalhei um tempinho lá no Comando de Policiamento do Interior 2, onde a gente acompanhou a criação, fundação do BAEP, né? O embrião aí das ações especiais de polícia. E hoje, atualmente, desde 2021, estou no BAEP e hoje no comando interino aí da unidade. O BAEP ele foi criado como um projeto piloto. No início ele não tinha esse nome aí, BAEP, né? Ele foi um projeto piloto por conta o comandante à época ele verificou que as forças táticas dos batalhões elas estavam precisando ser um pouco remodeladas, e aí ele trouxe essas forças táticas para o CPI, e com uma ideia de se criar um batalhão de força tática inicialmente ali, né? Só que aí a gente queria ser um meio termo ali entre força tática de unidade de batalhão territorial. Sim. E um pouco fora das características do Comando de Policiamento de Choque. E aí foi criado o BAEP em 11 de março de 2013, o projeto piloto, e por força de decreto a partir de 6 de janeiro de 2014. Então os senhores completaram 10 anos. E pra gente deixar bem explicadinho, porque sempre surge confusão, né? Eu lembro que quando começaram a surgir os BAEPs, os Batalhões de Ações Especiais, ficava, mas e agora a Força Tática? Qual que vai ser a função da Força Tática, do BAEP, do choque? Pra gente conseguir diferenciar, assim, quais são as particularidades do BAEP? A Força Tática, ela é uma força de reserva do comandante de batalhão territorial, né? Então é aquela força que ele tem à disposição, que não atende a ocorrência 190, que o cupom despacha diretamente para ele. E ele consegue ter essa força juntamente com as viaturas que ficam em status de reserva de 03, né, que a gente fala. Então status fica 03, para quem não sabe. Para quem não sabe, é aquela viatura que ela não está empenhada no status 01, que é o atendimento de ocorrência 190. Então, essa é do batalhão, é do tenente-coronel que comanda batalhão. E o BAEP, ele é regionalizado, então ele está como força de reserva, vamos colocar assim, do comandante regional, seja ele do interior ou da Grande São Paulo ou até da capital. Cada comandante, cada coronel teria um BAEP como tropa de ação para ele deslocar onde ele entender e ter a necessidade. Diferenciando então do choque? O CP Choque já é outra força de reserva em outro nível, né? Sim. O nível do comando geral. Então, o CP Choque seria a tropa reserva de emprego do comando geral, justamente para apoio no estado inteiro. Então, em 3 níveis, né? O nível de batalhão fica a força tática, em nível de regional, de grandes comandos, ficaria os BAEPs,
e em nível de comando geral, coordenadoria operacional PM, o CPCHOC. E hoje os BAEPs estão no estado todo. Todas as regiões do estado têm um batalhão de ações especiais. Todas as regiões do interior do estado, sim. São 10 BAEPs no interior, são 10 grandes comandos do interior. Nós temos BAEP no CPM e na capital. Ainda faltam alguns BAEPs, né? Eu acho que algumas regiões da capital, se eu não me engano, e CPM, que é como da metropolitana, na área metropolitana aí de São Paulo, tem os CAEPs, né, que são as companhias de ações especiais, mas que futuramente acredito que devam virar BAEPs, né, batalhões. E o senhor que acompanhou, né, todo esse nascimento desse batalhão de ações especiais, quais foram os desafios enfrentados naquela época? Como que desenrolou toda essa história? Primeiro foi a seleção do efetivo, né? Então, quem seriam os homens, né, de ações especiais de polícia? Porque aí vem no ethos do policial militar, né? Vem na questão do perfil para esse homem, né? Tem que ser um homem aguerrido, são N características aí. Então, primeiro a seleção desse efetivo, depois a gente criar a doutrina de ações especiais de polícia, e essa doutrina ela teria que ser disseminada a todos os BAEPs como um todo. Posterior, os equipamentos, né, a viatura como tá, como é que vai ser a viatura? Vai ser uma viatura grande, vai ser uma viatura em que ela vai ficar com a pintura original das viaturas normais de policiamento? Não, elas vão ser viaturas cinzas. E aí hoje se padronizou, são viaturas cinzas, 4 policiais. E depois os equipamentos, né? Quais os equipamentos que os batalhões de ações especiais de polícia vão ter? E aí a gente vê, e por conta de cada região do estado, a gente tem um estado grande e um estado que ele tem peculiaridades em territórios, né? Completamente diferentes. Então você tem no litoral, onde o segundo BAEP tem lancha, coisa que em Campinas eu não uso, por exemplo, né? E para a gente continuar falando dessa evolução, né? O senhor acompanhou já desde lá do primeiro ano, em 2013, hoje 2024. Como o senhor enxerga essa evolução em termos de treinamento e preparo do policial, tecnologia empregada nesse trabalho de ações especiais? Olha, é um prazer, primeiro, eu gostaria de deixar isso claro, é um prazer para nós ver esse incentivo e ver a criação de todas as unidades de ações especiais de polícia espalhadas aí no estado inteiro. Hoje a gente vê que é uma modalidade de patrulhamento tático sedimentada. Eu vejo um poder de resposta às ações criminosas superior às ações criminosas. Hoje a gente consegue combater o crime organizado de frente, sem qualquer problema. A gente nunca para de evoluir, né? Não vou dizer que a gente já chegou no nosso máximo aí de aplicabilidade, mas a gente sempre busca evolução. A quantidade de cursos hoje que o nosso policial, nosso operador de ações especiais, ele, por força até de diretriz, ele é obrigado a fazer, com unidades gestoras de conhecimento que tem as unidades de choque, né? Principalmente o primeiro de choque, com curso de atirador designado. Vamos ter aí futuramente o uso de Negev, que é a metralhadora 762, né? Agora, recentemente, o Comando Geral colocou um curso de combate a crime organizado, que foi fantástico. Então, assim, todo dia nosso homem está se aprimorando, está treinando para oferecer o melhor para a sociedade. E essa, como diz o novo plano de comando, inclusive, né? Eu tenho que fazer com que eu entregue o melhor homem possível para a sociedade, né? Um homem íntegro, um homem técnico, profissional. Então, é isso que a gente busca. E eu acho que é isso que a gente está conseguindo alcançar com essa capacidade de treinamento que o nosso operador acaba tendo. Falando em treinamento, a gente já teve a oportunidade de acompanhar simulados realizados pelos BAEPs, e são simulados que se aproximam muito da realidade, né? São feitos nas ruas da cidade mesmo, que causam aquela adrenalina de uma ocorrência. Comenta com a gente como que funcionam esses simulados. São rotineiros? Como que é isso? Sim, são rotineiros. A gente precisa fazer com que o nosso operador ele chegue mais próximo à realidade possível, né? Então a gente sempre escolhe temas voltados a ocorrências até que já aconteceram, para que a gente simule ali de fato uma coisa parecida. O mais interessante também dos simulados é que você consegue envolver outras forças que também participam ali, de certa forma, dessas ocorrências, né? Então uma cooperação em prol de um determinado
de uma resposta aí a uma ação criminosa, em que você emprega várias forças, né? Não no combate direto, que aí fica mais ao batalhão, né? Ao BAEP. Mas você tem emprego de batalhão territorial, que todos eles têm missões importantes a serem executadas num incidente crítico desse tamanho, né? Que aí às vezes pode ser não só um incidente crítico estático, mas dinâmico. E aí, como ele é dinâmico, ele envolve várias outras áreas em que vários órgãos de segurança acabam participando disso. Então, toda essa comunicação, essa integração entre órgãos, tudo isso é treinado nesse dia. O feedback que nós temos aí da tropa é totalmente positivo e da sociedade também, porque ela acaba vendo que a polícia está se preparando, é uma polícia treinada, capacitada, com qualidade, para dar a resposta necessária ao que for preciso. O senhor falou aí dessa comunicação, dessa interação com outras agências, né? Como que funciona essa comunicação, esse planejamento todo? Normalmente a gente faz dentro do simulado, né? A gente faz uma reunião preparatória, né? Chama os órgãos envolvidos lá na nossa unidade, explica qual a proposta, né, do simulado, o que a gente procura atender. E nessas reuniões preparatórias a gente acaba conhecendo as pessoas, né, os outros órgãos, as atribuições que cada um irá ter no dia do simulado. E isso é muito salutar, né? É muito bom porque num dia que for acontecer de fato uma coisa real, pelo menos a gente já tenha, pelo menos quem vai ser o responsável por cada missão ali no dia. Cada um já sabe o seu papel ali. Trazendo para a realidade agora, para as ocorrências diárias, né? Então, o BAEP, ele costuma apoiar muitas operações, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, outras agências como Receita Federal também. Como que funcionam essas operações? Nós temos várias parcerias aí, né? Os BAEPs operam muito com o Ministério Público, né? Com os GAECOS, que são os grupos aí de combate ao crime organizado do Ministério Público. São várias operações de inteligência que a gente faz tanto com os nossos órgãos e agências de inteligência com o do Ministério Público. Também temos operações com a Polícia Federal, né? Todas elas voltadas aí a combate de crime organizado, lavagem de dinheiro, tráfico, mas é de responsabilidade deles, né? Tráfico internacional, tanto de droga como de arma. Temos operações com a Polícia Rodoviária Federal, naqueles BAEPs que possuem canil. Então, os cães eles são empregados no apoio aos bloqueios realizados em rodovia, tanto para faro daqueles ônibus que têm suspeita de estarem portando entorpecente em malas, em coisas desse tipo, como nas carretas também, né? Que às vezes a gente pega, o policiamento rodoviário está se especializando muito nisso, a gente vê um aumento aí na apreensão, né? Toda vez a Polícia Militar bate recordes e recordes aí a cada ano de apreensão de entorpecente. A produtividade é muito grande. Então, várias operações são realizadas nesse sentido, todas elas voltadas aí ao combate à criminalidade. Então, essas operações são importantes até para a produtividade dos BAEPs. É uma ferramenta muito boa a ser utilizada por vários órgãos, né? Então, a gente, por causa do treinamento, por conta da confiança na execução de um trabalho bem realizado, tudo isso ao longo dos anos vem fazendo com que os órgãos se sintam confiantes em utilizar da ferramenta BAEP, né? E o senhor comentou aí inteligência policial, né? Vem evoluindo demais essa questão da tecnologia, inteligência policial, preparo e treinamento desses policiais. Como que o senhor enxerga essa evolução ao longo dos anos? Totalmente positiva. Eu tive na inteligência por 8 anos, né? Então, eu até consigo dar uma visão própria da atividade de inteligência em conjunto com as atividades das ações especiais de polícia e dos órgãos especializados da polícia. Hoje, para se combater o crime organizado, você precisa dessa junção. E essa evolução a cada dia ela acontece de uma maneira fantástica. Não é à toa que a gente consegue manter o estado de São Paulo um dos estados mais seguros do Brasil. A gente tem uma polícia de qualidade, uma polícia excelente, que presta um serviço excelente. E a nossa produtividade hoje é bem voltada a essa junção da inteligência, da capacidade que a inteligência tem em obter informações, levantamento de dados e entrega para o policial de ações especiais já vamos dizer assim, uma ocorrência mastigada ali já. Então ele sai para a rua já com a missão específica que ele vai cumprir.
E quando você tem um policial motivado por isso, já sabendo qual a missão que ele vai cumprir, treinado, capacitado e equipado, o sucesso é garantido, né? Falamos dessa extensão territorial do estado de São Paulo, que é gigantesca, não só em extensão territorial, número de população e diferentes culturas dentro do próprio estado, né? Então, quem trabalha e mora na capital tem um tipo de cultura, quem está lá no interior, quase divisa com Mato Grosso do Sul, tem outro tipo de cultura, rotina. E os BAEPs, o senhor comentou que cada BAEP da sua região está especializado em um tipo de policiamento e eles têm sido muito requisitados em operações, né, comando? Que operações o senhor destacaria, assim, de grande interesse que a gente pode falar? Os BAEPs, eles foram empregados em algumas operações, né, pela Polícia Militar via Coordenadoria Operacional PM. Se eu não me engano, uma delas começou com a SUMASP, né? Então alguns BAEPs foram empregados nas divisas, operação de divisa, realizada aí até pelo nosso secretário Guilherme Derrite, com os outros estados, né? Então aquelas operações nas divisas de área. Fomos empregados também na Operação Escudo no litoral, após o falecimento lá do nosso soldado Patrick Reis, né? Da Rota. Iniciou ali uma mega operação em que envolveu várias equipes dos BAEPs do estado, mais as unidades do CPChoc. Outra operação que eu me lembro aqui foi agora, recentemente, no que aconteceu, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, em que a ação humanitária ela, foi feita naquela região e enviamos equipes dos BAEPs da capital, da região metropolitana e do interior lá para o Rio Grande do Sul. Então, assim, operações são inúmeras, né? São várias missões, várias operações e por isso que o treinamento é necessário para a gente sempre estar em condições de atender a cada uma das demandas que nos apresenta. E a gente vê que nem o senhor falou, o policial saiu do interior, ele foi lá para o litoral ou ele foi para o Rio Grande do Sul, que são territórios que eles não estão acostumados a lidar. Quais são esses desafios e como que o treinamento acaba preparando esses policiais para atuar em territórios que eles não conhecem? Sim, é uma dificuldade. Eu imagino. Patrícia. É uma dificuldade, porque para cada BAEP, como você mesmo mencionou, cada BAEP ele se especializa na região em que ele está. E para o nosso homem de ações especiais, quando ele se desloca, e aí é o bacana, porque ele é inserido num território diferente daquele que ele normalmente opera, né? E isso para nós é um aprendizado muito grande. Então, isso faz com que ele busque um aprendizado e um treinamento cada vez maior e constante. Porque ele sabe que ele pode ser empregado não só naquela rotina que ele está acostumado, mas em algo completamente diferente. E é por isso que ele precisa treinar. Então, quando ele foi lá pro litoral, nós temos ali no litoral muitos rios, mangues, nós temos morros. Então, a conduta de patrulha que se faz para se subir um morro lá no litoral é diferente do emprego de uma tropa minha para fazer uma conduta de patrulha numa área degradada na região de Campinas, por exemplo, em que eu não tenho presença de morro, igual eu tenho lá no litoral. E quando o nosso operador ele depara com essa dificuldade, ele fala, isso é novo para mim. E aí que ele vai buscar o conhecimento, porque ele fala assim, eu preciso estar especializado para operar em qualquer lugar. Sim. Né? E essa é a razão, essa é a principal razão do homem de ações especiais, não só da Polícia de São Paulo, como qualquer polícia, é superar esses desafios, né? Ele tem que estar preparado para qualquer coisa, a qualquer hora e a qualquer momento. Então, a gente não prevê, né, as ocorrências, não é impossível. Não prevê e não prevê as operações, né? Exato. E não sabe, estamos em Campinas, tranquilo, e aí de repente me vem uma operação devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que o nosso policial ele tem que se deslocar lá para o sul, um frio, né? Então tem a questão do frio também, tem a questão das áreas alagadas, em que a gente dificilmente vai ter isso aqui na região nossa, aqui, das proporções que teve lá no Rio Grande do Sul. Então ele tem que trabalhar ali com bota molhada, farda molhada, durante vários dias, ele se adaptar a essas condições climáticas diferentes, tudo é um desafio, e faz com que o nosso policial ele amadureça profissionalmente e fique cada vez mais capacitado
a oferecer um serviço de qualidade. E falando da missão humanitária lá no Rio Grande do Sul, qual foi a participação dos BAEPs? Como foi toda essa logística? O que de aparato foi levado pelas equipes de BAEP para poder contribuir lá nessa ajuda humanitária? Sim, cada batalhão, se eu não me engano, mandou de 1 a 2 equipes por vez, né? Foram várias idas para o Rio Grande do Sul, várias missões. Tiveram várias etapas de emprego. E a Polícia Militar, ela ofereceu, através da diretoria de logística, todo um suporte já para as nossas tropas lá. Porque vai da independência também, que você tem que, quando você vai prestar um apoio a uma outra tropa, a um outro local, você não pode ir lá ser mais um causador de um problema. Você tem que ir lá solucionar aquele problema. E você não pode, então você tem que ter um suporte ali, você já tem que ser uma tropa preparada para tudo. E já ter condições de se autossustentar naquele território. E não pedir apoio para quem já está precisando de apoio. Né? Então, a Polícia Militar como um todo, ela se moveu para isso. Então, as unidades já levavam, o nosso operador ele levava os itens de pessoais dele nas viaturas, e uma viatura a mais, que era uma viatura justamente para um suporte logístico ali necessário, até uma viatura de reserva para se caso tivesse algum problema mecânico que a gente não conseguisse resolver lá no sul, a gente teria uma viatura de reserva para emprego lá. De maneira geral, assim, foi isso. Eles se prepararam pela questão do frio também, que sabiam que iam enfrentar lá. Essa parte de logística foi toda desenvolvida pela diretoria de logística da polícia, que levou para lá até máquina de lavar, levou para lá para o policial ter autossuficiência de poder lavar o seu próprio fardamento, né? Nessas tragédias, né, aí você vê o contato com a sociedade lá, que é uma sociedade que foi atingida ali por aquele desastre, né? Então, o envolvimento ali do sentimento do emprego daquela tropa, prestando um auxílio para aquele cidadão que está precisando de ajuda porque ele perdeu tudo. Sim. Tudo isso daí envolve também o fator emocional do policial, né? O fator psicológico dele lá. Mas, graças a Deus, a missão acho que foi cumprida com êxito e foi sucesso. E, comando, ninguém volta ao mesmo de uma missão como essa, né? Quais aprendizados, experiências que eles trazem disso? O que a gente percebeu bastante é que o nosso policial, eu acho que é por isso que a polícia está chegando nos seus 200 anos, né? O nosso contato é com a sociedade, é com o cidadão, seja ele em qualquer lugar que for. Então, a polícia é um órgão que ela está presente 24 horas por dia, auxiliando o nosso cidadão. E isso é fantástico, porque o cidadão, ele sabe que ele vai ligar 190 e alguém vai atender ele de uma maneira correta, né? E a gente, pelo que os policiais falaram, do Rio Grande do Sul, é uma mistura de sentimentos aí, porque você apoiar uma ocorrência é um fato pontual ali. Agora, quando você vê um estado que ele foi afetado por fatores climáticos que causaram aquilo ali, fica difícil até dos policiais, né? Eles não sabiam como interagir. Eles distribuíam chocolates, eles compravam chocolate, às vezes iam tomar café numa padaria. Eles compravam coisas na padaria para sair distribuindo para as crianças que trombavam nas áreas atingidas lá. Então, o que eles poderiam fazer, não só em termos de segurança pública, de manter aquela sociedade ali segura, às vezes de possíveis saques e coisas que estavam acontecendo ali, mas de ofertar uma mão amiga ali, né, de querer ajudar de alguma forma, seja na distribuição dos materiais que foram doados lá para o Rio Grande do Sul, auxiliar nessa distribuição para que aqueles produtos doados chegassem às pessoas que que eram carentes ali daquela região. De alguma forma eles queriam ajudar, né? Então, essa relação aí só foi bom tanto para o cidadão lá, pro cidadão que mora ali naquelas áreas, como o policial militar, ele teve esse aprendizado, esse humano até, não só profissional como humano. Não à toa que quem foi para lá, as equipes, eram policiais voluntários, né? Não, todos falaram, não, eu quero ir, eu quero ajudar, eu quero fazer parte dessa Patrícia, se a gente fosse autorizar todo voluntário, ia todo mundo. Tinha lista de espera, né? Tinha lista de espera, porque quando eu pedi lá, olha, eu preciso de uma equipe,
o batalhão inteiro se voluntariou. Então isso para nós é engrandecedor, a gente vê que a nossa atividade ainda é uma atividade vocacionada, é um sacerdócio. O policial militar ele se dedica de corpo e alma aí, né? Então, realmente tinha fila de espera para ir lá prestar apoio para o Rio Grande do Sul. Isso aí não foi uma dificuldade em termos de efetivo aí para a gente compor as equipes para ir para o Rio Grande do Sul. Que é a essência da Polícia Militar, né? É o servir, é o proteger, é o conta com a gente. É isso. É por isso que a gente tá chegando aos 200 anos. Com certeza. É porque a sociedade sabe que a gente sempre esteve ao lado dela, de fato, né? E isso faz com que a gente siga em frente e busque sempre a melhoria do serviço. Com certeza. E voltando a falar dessa estrutura de BAEP, além do policiamento, né, em 4 rodas, em viaturas embarcadas, a gente tem também os cães, tem equipes especializadas de cavalaria. Todos os BAEPs contam com essas equipes? Patrícia, nem todos os BAEPs contam, tá? Alguns contam com as 2 ferramentas, tanto de canil como de cavalaria, outros só com canil, outros só com cavalaria. Outros também têm a modalidade do patrulhamento com motos, né? Principalmente aqui na região central de São Paulo. Inclusive houve uma prioridade aí no emprego de motos no 7º BAEP, que faz a área central ali. Então criou-se ali a terceira companhia, se eu não me engano, do 7º BAEP. É uma companhia de policiamento de motos, se eu não me engano são quase 80 motos que foram designadas para lá, pela própria característica da região, né? Nós temos o emprego do cão, são cães policiais que fazem faro, tanto faro de entorpecente como faro de armamento e explosivos. Os cavalos, né, tem vários destacamentos aí, todos eles ligados diretamente ao nosso regimento 9 de julho, uma unidade que eu tenho um carinho especial, né, o regimento. E o cavalo para nós principalmente em Campinas, né, eu vou falar mais especificamente aí do 1º BAEP, por conta dos estádios. Então a gente também tem o BAEP, em alguns locais ele acaba fazendo o policiamento em eventos e praças esportivas. Como nós temos lá 2 times, né, a gente usa o cavalo justamente como uma força reserva aí no emprego de distúrbio civil, que às vezes acontece por conta das torcidas organizadas. Então são o portfólio de serviços aí que os BAEPs têm a oferecer é bem grande. É gigantesco. O senhor comentou aí a questão dos estádios, né? Então, a gente tem ali um volume muito grande de pessoas que estão, não só de torcedores, mas tem os moradores das regiões, e aí tem também o trânsito, que acaba ficando um pouquinho mais complicado. Quais são as estratégias aí que o BAEP utiliza, até para quem está em casa e diante de uma situação de repente, um tumulto, alguma coisa assim, com esse volume muito grande de pessoas, conseguir poder agir, né? Então, quais são as estratégias aí diante de um evento como esse, de atuação em eventos de estádio? Como eu disse anteriormente, né, os órgãos gestores dos conhecimentos, onde nós vamos buscar a doutrina, e aí também é outro batalhão que eu levo no coração aqui, que é o 2º Batalhão de Choque, que é o batalhão especializado em policiamento em eventos. Nós temos vários oficiais que fazem o curso lá, e a gente emprega a mesma doutrina do 2º de Choque quando faz os estádios aqui em São Paulo, seja ele dos grandes times aqui da capital. A gente aplica também da mesma forma lá no interior. Então, a gente faz o policiamento interno do estádio, faz a área imediata ali, e também os pontos de aglomeração de torcedores, que são os terminais rodoviários, pontos de ônibus, os locais de acesso que os torcedores de fora utilizam para chegar ao estádio, né? Infelizmente, é o que você comentou, né? Em Campinas, principalmente, os estádios são próximos, tanto o estádio da Ponte Preta como o do Guarani são bem próximos, e as vias de acesso, por vezes, nos dias de jogo, elas ficam intransitáveis, por causa do trânsito que é fechado pelos outros órgãos, né? Então a gente tem um órgão municipal de trânsito, que nessas reuniões prévias que a gente faz, eles são acionados para fechar as vias realmente, para deixar o acesso apenas para os torcedores. O policiamento ele é garantido, faz com que o cidadão ele consiga ir para o estádio comemorar lá com o seu time a partida de futebol em segurança. E é mais uma atividade que o batalhão exerce ali de forma segura. Pelo menos em Campinas, nos últimos anos aí, graças a Deus, tem ocorrido tranquilo, o cidadão pode ir para o estádio, não há problema
quanto a isso lá. E é importante falar também a participação e a responsabilidade do cidadão, né? Então, vamos respeitar as orientações dos policiais, das equipes de segurança, e para que tudo flua bem, todo mundo consiga aproveitar, né? A vitória ou não depois da torcida, mas que todo mundo consiga aproveitar esse momento. Sim. É um momento de euforia, né? Todo mundo gosta de ir no estádio comemorar e espera que seu time seja campeão. E para isso a polícia tem que fazer o serviço dela e garantir a segurança para que o pai consiga levar o seu filho, Exato. levar a sua esposa ao estádio e seja um momento de felicidade para todo mundo. Para que as memórias sejam muito boas. Exato. Comando, a gente tem muito telespectador aqui que candidato aos concursos da Polícia Militar. E esses candidatos muitas vezes já entram com a visão, quero ir para o BAEP, quero ir para o choque, quero ir, né? Então, para ir para o BAEP, quais são as especificações aí para esse candidato que está prestando o concurso da Polícia Militar e já entra querendo entrar no BAEP? Ótima pergunta, Patrícia. Ótima pergunta, porque aí sim eu vou tentar vender meu peixe aqui, para que quanto mais policiais queiram participar do BAEP, queiram integrar os BAEPs, melhor para nós, né? Veja bem, o ingresso na Polícia Militar, ele pode ser feito tanto pela Escola de Soldados, né, como pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco para quem quer ser oficial. Então, a partir do momento que ele ingressa na Polícia Militar, a gente pede que ele tenha uma experiência operacional primeiro, né? Que ele tenha aí, pelo menos, desenvolva a atividade operacional nas diversas missões que a polícia executa. Quando ele demonstra um interesse, quer realmente ir para o BAEP, é feita uma entrevista, ele vai até o batalhão, ele mostra esse interesse, né? Ele tem que estar dentro daquele perfil que eu falei inicialmente, Sim. do homem de ações especiais de polícia. Ele precisa ter essa vocação de poder ser, eu preciso ser voluntário para ir lá no Rio Grande do Sul. Ele não pode nem questionar, falar, olha, não... Tô pronto, a mala tá feita. É isso, é esse homem que a gente precisa. Essa característica aí que é fundamental, né? Então ele demonstra esse interesse, ele preenche lá uma ficha, ele é entrevistado, ele recebe um parecer favorável e aí ele entra na lista de espera para ser acionado. A partir do acionamento dele, que ele vai para o batalhão, ele vai de uma forma inclusive adida, né? Para quem não sabe o que é a adição, é como se ele estivesse, mas não fosse de fato, né? Assim, de vez. Então ele, justamente para que o treinamento, que chama TAO, né? O treinamento de adaptação operacional, como se fosse um estágio. Então ele passa por um estágio que normalmente aí dura de 3 meses. É bastante tempo. E aí em que ele passa ali por uma fase de observação, ele passa por uma fase de participação em várias missões que a equipe de BAEP tem. Então ele vai estagiar nas diversas funções e no final ele recebe uma avaliação de todos o corpo lá do batalhão. O corpo de oficiais que se junta, fazem a votação para ver se ele atingiu os pontos, as características necessárias, enfim, faz uma avaliação geral. E aí ele é aprovado no estágio, aí ele ingressa, recebe o braçal e ele ingressa como homem de ações especiais de polícia. Então é feito toda essa seleção de início e esse estágio. Não é tão simples. Sim. Né? A gente exige bastante do policial, mas a partir do momento que ele ingressa, ele cria um amor que ele não consegue mais sair. E é o que o senhor falou também, né? Esses treinamentos vão preparar para situações como as enfrentadas lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, tudo é necessário. E é importante dizer, Patrícia, que o estágio não é que ele para aí. Né? Ele passou no estágio, ele não se especializa mais, não. Pelo contrário. Todo ano ele vai fazer algum tipo de curso, um estágio de especialização. Ele vai buscar um conhecimento novo. O estágio é só para ver mesmo se eles têm as características necessárias, o perfil necessário para ingressar e ser um homem de ações especiais. Depois aí vários outros treinamentos vão acontecer ao longo do tempo aí da carreira dele. Então, para você que pretende aí prestar o concurso da Polícia Militar, estão aí as explicações do Major para quem deseja ir para o BAEP. Agora, comando,
Não sou policial militar, passo todo dia lá na frente do quartel do BAEP, acho lindo, admiro demais o trabalho deles. Posso levar a minha família para visitar, para conhecer melhor esse trabalho? Qual é o caminho? Serão muito bem-vindos. A gente tem uma satisfação enorme em receber qualquer pessoa nos batalhões. Vou também puxar aqui para o meu lado, lá em Campinas, a gente recebe toda sexta-feira, o quartel tem um trabalho lá de deixar as portas abertas. Então, não, eu não... Porque a gente faz trabalho lá com escolas, para um ônibus lá cheio de criança, vai conhecer, a gente monta lá umas bases, mostra a atividade, mostra a viatura, mostra o emprego do cão, o treinamento que o cão recebe como encontra um entorpecente, a gente mostra os cavalos, é feita uma série de atividades lá com as crianças. Mas eu quero levar meu filho com a minha esposa, não tem problema. Só vai lá, procura o nosso centro de comunicação social, a nossa estrutura lá de relações públicas, será bem atendido. Você vai lá entrar em contato com eles, vai agendar um horário, e eles vão mostrar com todo prazer o Batalhão de Ações Especiais para vocês. Não há qualquer problema, a gente faz questão até de mostrar o quanto, eu costumo até dizer lá em Campinas, né? O quartel, quando ele é cheio de pessoas, né? Quando pessoas vão visitar, o quartel ele fica mais alegre. E aí é a nossa função estar próximo à sociedade, né? Com certeza. Então, e as crianças são o futuro do nosso país. Aí a gente faz questão de investir para que eles sejam adultos com valores corretos. Muito legal, adorei nossa conversa, comando. A gente está chegando ao fim, mas deixa o espaço aberto para o senhor, caso queira deixar aí uma última mensagem para quem está assistindo a gente. Olha, obrigado, Patrícia, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a Deus por estar aqui, né? Em primeiro lugar, a ele, que a gente tem que agradecer. Em segundo lugar, eu agradeço a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Patrícia. Eu sou a 4ª geração de policiais na Polícia Militar, vem desde o meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Então, tudo que eu tenho eu devo à Polícia Militar, eu tenho um carinho enorme pela instituição. E o meu recado é para que aquela pessoa que queira entrar e ingressar na instituição, faça, porque é uma carreira boa, uma carreira de valores, que vocês não vão se arrepender, porque a instituição ela tem muito a oferecer. É uma instituição séria, uma instituição altamente profissional e que faz cumprir o seu papel junto à sociedade. Muito obrigada mais uma vez. E para você que deseja ver algum assunto específico, é só deixar nos comentários, a gente está sempre de olho. Não esqueça de acompanhar a Polícia Militar nas redes sociais, é só pesquisar qualquer rede social, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente se vê, até a próxima!